Seja bem-vindo ao canal do YouTube da Academia Total Training. Meu nome é Emerson, eu sou educador físico com pós-graduação em Biomecânica e Fisiologia do Exercício. Hoje nós vamos falar sobre escolhas. Escolhas para perder peso e queimar gordura. Por que eu trouxe esse assunto? Imagina que nos momentos difíceis da sua vida, em que você tem que fazer escolha, alguém chegasse para você e falasse, olha, se você escolher o caminho número 1, você terá essas vantagens e essas desvantagens. Se você escolher o caminho número 2, você terá essas vantagens e essas desvantagens. Talvez você teria feito escolhas diferentes da que fez até agora. Ou talvez você teria pensado, puxa, realmente eu fiz a melhor escolha. Ter o conhecimento prévio do que pode vir a acontecer é uma vantagem competitiva. Ou seja, no seu caso, é uma vantagem para perder peso e queimar gordura. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te apresentar os 3 caminhos e alguns conceitos básicos que você deveria saber para poder fazer a melhor escolha e emagrecer com saúde, qualidade de vida e sustentabilidade. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, certo? E aí nós vamos começar a nossa apresentação. Muito bem, como eu disse para vocês, o tema será os 3 caminhos para a perda de peso e queima de gordura. Por que eu resolvi trazer este tema? Muitas vezes, quando a gente chega corrido na academia para fazer exercício, a gente não para conversar com o professor e tirar as dúvidas de qual seria o melhor caminho para eu perder peso e queimar gordura, para atingir o meu objetivo, seja ele de saúde, de estética ou de qualidade de vida. Muitas vezes também, quando a gente fica só fazendo exercícios na internet, a gente não tem noção do que está fazendo e se isso é realmente benéfico para a sua saúde. Por isso eu trouxe este tema, onde eu vou explorar o porquê de cada escolha e as suas vantagens e desvantagens. Mas antes de entrar, propriamente dito, nos 3 caminhos que você pode ter para perder gordura e perder peso e queimar gordura, eu gostaria de trazer a vocês alguns conceitos básicos e importantes para a compreensão e fazer a melhor escolha. Vamos lá? O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é sobre o nosso corpo, como o nosso corpo é formado. O nosso corpo ele é formado por ossos, né? Nós temos mais de 200 ossos em todo o nosso corpo. Ele é formado por órgãos, certo? Os órgãos como fígado, coração, pulmão, intestino, estômago, olhos, pele. Então todos esses órgãos ele gastam energia para se manter em funcionamento. E vocês vão entender aonde esse gasto energético entra. Aliás, o gasto energético que os órgãos têm, ele é um dos maiores do nosso dia. E nós vamos chegar lá mais adiante. Além dos órgãos, nós temos também os músculos. E os músculos, eles são responsáveis pelo movimento. E quando a gente se movimenta, a gente gasta mais energia. Ou seja, quanto mais você movimenta, mais energia você gasta. E o último tecido aqui do nosso corpo é a gordura. A gordura seria o nosso reservatório de energia. Quando a gente tem energia sobrando, a gente guarda na nossa poupança, que é a gordura. Quando a gente tem energia faltando, a gente tira da nossa poupança, que é a gordura, esvaziando as células de gordura. Agora, outro conceito importante é sobre massa magra e massa gorda. Massa magra é a junção desses 3 elementos, os ossos, os órgãos e o músculo. Por que a gente junta os 3 elementos e chama de massa magra? Porque numa avaliação física, quando a gente vê que houve um aumento ou a diminuição da massa magra, a gente sabe que o tecido que variou de peso foi o músculo e não foi foi o músculo. E não foi outro elemento desses. Por quê? Porque em condições normais, tanto o osso quanto os órgãos, eles não variam de peso com o treinamento ou com a falta de treinamento, certo?
ou se variam, é tão pequenininho que não é uma diferença significante. Então, esses 3 elementos aqui, eles são considerados a massa magra. Beleza? E nós temos aqui o quarto elemento, que é a massa gorda. Então, como o próprio nome diz, ele é a gordura. Quando a gente faz uma avaliação física, né, você vai ter dividido o seu corpo em massa magra e massa gorda. Então, quando você aumentar o peso, diminuir o peso, você vai ter uma variação ou da massa magra ou da massa gorda. Entrando nisso, a gente vai ter aqui uma discussão e um esclarecimento sobre o que é perder peso e emagrecer. Perder peso é quando você sobe na balança, você tinha um peso, exemplo, 80 quilos, e você diminui esse peso. Se você passou para 75 quilos, você perdeu peso, que é diferente de emagrecer. O emagrecer está ligado à diminuição da quantidade de calorias que você tem, de gordura, certo? Então, exemplo, se eu tinha aqui 24 quilos de gordura, dos meus 80 quilos, 24 quilos era gordura. E aí eu diminuí para 20 quilos. Então, quer dizer, neste caso, eu emagreci 4 quilos. Não necessariamente eu perdi 4 quilos de peso, porque pode ter ocorrido de eu ter aumentado a minha massa magra. Se eu aumentei a minha massa magra em 2 quilos, a minha perda de peso total foi só 2 quilos. Por quê? Perdi 4 quilos de gordura, aumentei 2 quilos de massa magra, a diferença de 4 menos 2 é 2. E é isso que muitas vezes as pessoas, quando começam a praticar a musculação, ou um exercício resistido, como o crossfit, ou um treinamento funcional, acabam achando que estão ganhando peso ou emagrecendo pouco. E lá no final a gente vai ver quais são as consequências dessas escolhas, tudo bem? Então, para entender, perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso é apenas diminuição de peso e emagrecer é a diminuição da quantidade de gordura. Eu posso ter perda de peso sem emagrecer, como posso emagrecer sem ter perda de peso, como posso ter os dois juntos ao mesmo tempo, certo? Agora, um outro ponto importante aqui de conhecimento é o gasto energético diário. É vocês entenderem o que é o gasto energético diário. O gasto energético diário é a quantidade de calorias que eu gasto diariamente, juntando tudo. Se a gente for pegar um exemplo aqui, uma mulher, certo? De 35 anos, com 80 quilos e 1,65 m, pela fórmula que eu usei, que leva em consideração esses 4 elementos, por quê? Porque tem fórmulas que não levam em consideração esses 4 elementos. Essa mulher sedentária, nós estamos dizendo aqui de uma pessoa sedentária, ela teria o gasto energético diário de 2.081 calorias. Essas 2.081 calorias, elas não são o gasto só de exercício. Veja, lembra que eu falei lá para vocês que os órgãos e os tecidos, como os ossos, eles gastam energia, né, mesmo parado? E agora a gente vai saber como que se divide esse gasto energético. O gasto energético ele é dividido da seguinte maneira: o gasto energético de repouso, ou seja, a quantidade de calorias que nós necessitamos para sobreviver sem fazer nenhum esforço, apenas acordar, ficar sentado ou deitado o dia todo e dormir novamente. Esse gasto chega a representar de 60% a 75% do seu gasto energético diário, ou seja, daquelas 2.081 calorias, 1.581 calorias são gastos apenas para manter o nosso corpo funcionando. Agora, olha que detalhe legal. Esse aqui é o chamado metabolismo. Quando você tem uma diminuição do metabolismo, quer dizer que o seu gasto energético de repouso diminuiu. Quando você tem
um aumento do metabolismo quer dizer que o seu gasto energético de repouso aumentou. Tudo bem? E os outros gastos, professor, da onde vem? Bom, nós temos os gastos com as atividades da vida diária. E esses gastos representam de 20 a 30% do seu dia. O que são atividades da vida diária? É tudo que envolve algum movimento, seja passar roupa, lavar roupa, limpar a casa, lavar a louça, subir uma escada, descer uma escada, fazer jardinagem, tomar banho, escovar o dente, tudo que envolve movimento está ligado às atividades da vida diária. E o exercício, professor? Também. Por isso que vai de 20 a 30%. Se você se movimenta pouco, vai representar pouco. Se você se movimenta muito, vai representar muito. Tudo bem? E no caso da do nosso exemplo, que é uma mulher lá onde deu o gasto de 2.081 calorias, esta mulher gastaria com as suas atividades da vida diária 416 calorias. E nós também temos o gasto com a termogênese dos alimentos, que representa de 5 a 10%. O que seria termogênese dos alimentos? Toda vez que você ingere um alimento, esse alimento ele libera energia em forma de calorias. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que é a caloria. Caloria é o potencial energético que cada alimento tem. Certo? Tem alguns alimentos que têm um potencial energético maior e alguns alimentos que têm um potencial energético menor. Mas, para ele ser transformado em energia, o corpo também gasta energia para transformá-lo em energia. E esse gasto da termogênese dos alimentos representa de 5 a 10% do seu gasto energético diário. Então, no caso do nosso exemplo, daria em torno de 104 calorias. Sabendo disso, agora a gente vai entrar num outro conceito chamado balanço energético. Nós vamos visualizar aqui uma balança. Imagina que deste lado aqui, ó, nós vamos ter o que a gente come e deste lado aqui nós vamos ter o nosso gasto energético diário, correto? Então, se no final do dia, todos os dias, o que a gente comer for igual ao que a gente gastar, nós vamos estar equilibrado, ou seja, o nosso peso não vai variar, correto? Independente se eu fizer muita atividade ou pouca atividade, né? Se a minha balança ficar equilibrada, o meu peso não variar, independente do tipo de dieta e de macronutrientes que você estiver comendo, tudo bem? Esse aqui se chama o balanço energético neutro, ele está neutro. Nós temos uma outra opção de balanço energético, que é o balanço energético positivo. Ou seja, sua balança pendeu para o lado da comida. Você comeu mais e gastou menos. Ficou mais tempo sedentário, fez pouco exercício, ou fez exercício e comeu demais. Neste caso, o seu gasto energético ficou negativo, né? Ficou positivo. O seu gasto energético ficou positivo. Por quê? Você sobrou calorias em relação ao que você gastou. E aí o que acontece? A sua massa gorda aumenta. É assim que a gente ganha peso. Todos os dias ou no longo da semana, o nosso gasto, o nosso consumo energético é maior do que o nosso gasto energético. E o corpo vai fazendo o quê? Vai acumulando isso em forma de gordura. E você tem que fazer o que para emagrecer? Você tem que inverter a balança. Você tem que ter um gasto energético negativo. Ou seja, o que você come tem que ser menor do que você gasta. Você tem que ter um gasto maior do que você come. Desta forma, você vai ter um balanço energético negativo e você vai ter que tirar energia da sua gordura. Fazendo isso, você vai ter uma diminuição da massa gorda. Toda vez que você tem balanço energético negativo,
você vai diminuir a massa gorda. Agora, professor, e se eu tiver um balanço energético negativo de segunda a sexta e no sábado e domingo eu tiver um balanço energético positivo? O que vai acontecer? Depende. O que acontece é que muitas vezes o balanço energético negativo durante a semana ele não é tão grande quanto o balanço energético positivo do final de semana. Aí é muito comum nas academias as pessoas chegarem na academia, você pesa segunda, na sexta-feira perdeu 1 quilo, chega na outra segunda e engordou 2. Então, para você perceber se está emagrecendo, não é de um dia para o outro. É no mínimo de 15 em 15 dias, para você ver se você está tendo esse balanço energético negativo ao longo de um período maior. Tudo bem? Sabendo disso, dos balanços energéticos, a gente vai entrar agora nos 3 caminhos possíveis que você pode seguir para perder peso e queimar gordura. O caminho número 1 é você fazer um balanço energético através da dieta. Ou seja, se eu gasto já 2.081 calorias, correto? Que a gente viu lá, 2.081 calorias. O que eu vou fazer? Em vez de, se eu comer 2.081 calorias, eu vou manter o peso. Se eu comer mais, eu vou aumentar o peso. Então, eu vou comer 1.500 calorias. Aí vai faltar 600 calorias, praticamente 600 calorias, né? Dá 581 calorias todos os dias. Da onde eu vou tirar isso? Da massa gorda. E a minha massa gorda, ela vai diminuir. Quais são as vantagens de você optar pelo caminho da dieta? Primeiro, você não vai ter que despender de um tempo muito grande para precisar ir à academia ou fazer atividade física. E isso é um benefício. Mas, por outro lado, as pesquisas demonstram que todo o emagrecimento provindo somente da dieta, você tem uma diminuição da massa magra. Ou seja, quando você diminui a massa magra, lembra que eu falei lá? Ela diminui o seu metabolismo, ou seja, o seu gasto energético de repouso. Desta forma, você vai ter mais dificuldade de manter este peso pelo maior período de tempo. Então esta é uma desvantagem desse caminho. E aí nós temos o caminho número 2, que é o caminho aonde você vai praticar muita atividade física. Lembra, nós temos 2.081 calorias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a praticar atividade física para queimar mais ou menos 600 calorias a mais todos os dias. Então, se eu não vou malhar sábado e domingo, eu tenho que dividir essas 600 calorias na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu vou ter que malhar 700 calorias durante um pouquinho mais de 700 calorias dos outros 5 dias. E 700 calorias a mais por dia, pessoal, é em torno de você fazer 1h20 de 8 km, uma corrida 8 km por hora. Não é fácil, né? Então, a vantagem deste caminho é que você vai ter uma manutenção da massa magra e isso é bom porque não diminui o seu metabolismo. Por outro lado, a desvantagem é que você vai ter que ter disponível muito tempo para treinar. Você vai estar mais suscetível à lesão. Por quê? Se você sair do total sedentarismo para fazer 1h20, 1h30 de atividade 5 vezes na semana, a probabilidade de você ter uma lesão e ter que parar por isso vai ser muito grande. Você vai ter também o problema de desenvolver talvez uma gripe, é muito comum, porque você vai ter no primeiro momento uma baixa do seu sistema imunológico por um excesso de exercício. Então, às vezes, inicialmente não é o melhor caminho. E o terceiro caminho, que é o caminho aonde você faz dieta e você pratica um pouco de exercício físico. Veja, se a gente tem lá 2.081 calorias,
e você tirar 250 calorias da alimentação, certo? E você aumentar o seu gasto energético em 250 calorias de exercício por dia. Você vai ter uma diferença de 500 calorias dia, que vai dar um emagrecimento em média de meio quilo por semana, que seria mais ou menos 2 quilos de gordura por mês. Este caminho é um caminho e que tem a desvantagem de você ter que praticar atividade física, mas não é muito, né? Meia hora por dia você consegue fazer este gasto energético. A vantagem é que os estudos mostram que através desse caminho você tem uma manutenção da massa magra, ou seja, você não vai ter uma diminuição do seu metabolismo, você vai ter os benefícios do exercício, proteção contra doenças cardíacas, doenças cardiometabólicas, doenças crônicas, o câncer. Então você vai ter todos esses benefícios. Você vai ter a maior chance da probabilidade de sustentar a perda de peso por um maior tempo. Então veja, sabendo dessas três possibilidades, você agora pode escolher o melhor caminho para você emagrecer. Mas lembre-se, um deles, ele tem a maior chance de você manter o peso, ser mais saudável por muito mais tempo, quiçá a vida toda. E para encerrar, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês que nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. É muito comum as pessoas iniciarem a prática de atividade física ou iniciarem uma dieta e serem apenas um fogo de palha. Começa na segunda e termina na sexta. Ou começa no primeiro mês e termina no segundo mês. O resultado, vocês têm que colocar na cabeça que o resultado de emagrecimento saudável e duradouro não é aquele que se consegue em 30 dias. Eu vejo cheio de anúncios aí, emagreça 10 quilos em 30 dias, emagreça 7 quilos em 15 dias. O que você vai perder, em vez de gordura, é músculo. Se a gente perde músculo, a gente diminui a taxa metabólica. Se a gente diminui a taxa metabólica, você volta a engordar ao longo do tempo. É muito comum você ver pessoas que emagreceram, um ano depois elas estarem com o peso que elas estavam antes de começar o processo de emagrecimento. Então, você tem que encarar o seu processo de emagrecimento, de perda de peso, como uma maratona. E se você tiver disciplina, foco, consistência, eu tenho certeza que você irá conseguir. E pode contar comigo no que precisar para te ajudar nesse processo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.